Prepare-se para mais uma história do Relatos do Coveiro. Eu me chamo Marina, sou técnica de enfermagem e esse relato aconteceu numa madrugada de plantão na UTI de um hospital público com mais de 100 anos de funcionamento. As instalações eram antigas, corredores compridos, portas de vidro arranhadas, luz fluorescente que nunca ficava totalmente estável. O silêncio pesava. Só se ouvia o bip das máquinas, o sopro dos ventiladores e passos ocasionais de colegas. Por volta de 2:30 da manhã, entrei no quarto de um paciente em coma induzido. Ele estava imóvel, ligado ao respirador. Quando me aproximei, percebi um detalhe estranho. O braço dele tremia levemente e na parede oposta apareceu uma sombra. Uma figura alongada, parada, como se me observasse. Virei rápido, mas o corredor estava vazio. A sombra, no entanto, permanecia. Fingi não ver. Ajeitei o lençol e, ao sair, vi algo se mover no leito ao lado que estava vazio. Foi rápido, mas parecia uma mulher de uniforme antigo entrando na cama e sumindo. O frio percorreu minha espinha. Depois disso, sempre que passava ali, sentia que alguém estava me olhando. Numa madrugada seguinte, ouvi meu nome sussurrado, vindo exatamente do leito vazio. Marina, meu coração disparou. O som dos aparelhos parecia mais alto, mas não havia ninguém. Quando comentei com uma enfermeira mais velha, ela confirmou que aquele corredor tinha histórias. Disse que, muitos anos atrás, uma enfermeira dedicada havia morrido em serviço. Desde então, vários profissionais relatavam vultos, portas que se abriam sozinhas e vozes femininas baixas no meio da noite. Eu tentei rir, mas no fundo não consegui. Dias depois, durante um alarme falso em um monitor, vi pelo reflexo do vidro uma mulher atrás de mim. Cabelo preso, avental antigo, rosto coberto pela sombra. Fechei os olhos por um instante e quando abri, não havia nada. Corri assustada. Os colegas riram, disseram que era cansaço. Mas dentro de mim, eu sabia que não era apenas isso. Passei a evitar aquele leito. Mesmo assim, os sussurros voltavam à memória. Uma madrugada, quase no fim do meu turno, ouvi uma canção de ninar infantil vinda de lá. Era lenta, arrastada, como se alguém cantasse chorando. Meus pés congelaram. Pouco depois, vi uma silhueta branca atravessar o corredor e desaparecer atrás da porta de vidro. Quando corri atrás, não encontrei nada. Apenas o frio, o som das máquinas e a sensação de que alguém ainda estava ali. Nunca tive explicação. Pode ter sido alucinação, pode ter sido o peso psicológico de trabalhar onde a morte está tão próxima. Mas dentro de mim ficou a certeza de que o hospital guarda memórias, que algumas presenças nunca vão embora. E aprendi que o medo não está apenas no que os olhos veem, mas no que sabemos que pode estar ao nosso lado, em silêncio, esperando. Meu nome é Sandra. Trabalho há 5 anos como auxiliar de enfermagem numa ala antiga de hospital.
uma das mais velhas do complexo, onde já houve incêndio há décadas. Às vezes, de madrugada, eu penso que aquele bloco inteiro respira mal, como se ainda estivesse vivo. Foi numa noite de fim de turno. Eu acreditava que seria igual a outras tantas. Conferir sinais, dar remédios, trocar curativos, desligar monitores que já estão regulados para alarmes baixo. Eram umas 13h15 da manhã. O silêncio era tão grande que cada passo meu ecoava no corredor laminado. O ar parecia pesado, úmido, o tipo de ar que gruda na pele. Estava no quarto 205, paciente em leito de isopor, sonda, cateter, tudo o mais. A lâmpada acima da cama tremia, piscava como se estivesse morrendo. Fui até a cabeceira para ajustar a posição do paciente. Ele estava dormindo, o peito subindo devagar. A mão dele tremia de leve. Imaginei que fosse espasmo. Quando voltei para me afastar, senti algo diferente. O lençol do leito vazio ao lado se moveu, levemente, como se alguém tivesse arrastado a perna. O leito estava vazio há semanas. Nenhum paciente ali. Tranquei os dedos no jaleco para conter o frio que subia dos pés até o pescoço. Me virei, os olhos fixos na cama vazia. Nada. Só o som dos monitores, o ar gélido, o tic-tac distante de um relógio que parecia estar contando algo urgente. Continuei meu trabalho. Fui até o armário tirar gás e algodão. Quando fechei a porta dele, ouvi um gemido, baixo, abafado, vindo do leito vazio. Pareceu um choro feminino, muito triste. Meu estômago revirou. Fiquei lá parada sem conseguir me mover, ouvindo aquele som partir do nada, ecoar no quarto e se apagar. De repente, senti uma pressão nas costas, como se alguém respirasse logo atrás de mim, tão perto que eu pudesse sentir o cheiro de mofo do hospital velho. Virei devagar. Era uma figura branca, translúcida. Tinha forma de uma mulher, cabelo preso, avental antigo, como se tivesse sido enfermeira em décadas passadas. O rosto, uma mancha de sombra sem traços definidos. Ela só me olhou. Achei que meu coração fosse parar. Não ouvi passos, não vi nada se mover além daquele vulto. Mas sabia, estava sendo observada. A figura se retirou, deslizou para trás da cortina, onde a luz alaranjada da madrugada tentava invadir. A cortina tremulou, mesmo sem vento. Minhas mãos suavam frio. Respirei fundo, tentei me convencer de que era exaustão. Aquelas madrugadas acumuladas, as perdas, o cansaço que entorta a percepção. Mas não era só isso. Mais tarde, ao ir pegar água na copa da enfermaria, atravessando o corredor quase às cegas, vi numa das janelas de um quarto isolado algo piscando. Uma luz pequena, fraca, verde azulada. Pensei ser reflexo de monitor, algum aparelho antigo ligado, mas parecia gente. Pareceu uma silhueta, de olhos vagos, me encarando de dentro. Parecia que o tempo ali se partia. Um espaço entre respirar e não respirar. A luz falhou, piscou 2 vezes e sumiu. E eu senti sobressalto. Um deslizar de asas de morcego no estômago. Um zumbido no ouvido. Voltei correndo para o quarto 205. Juntei meus pertences. Queria ir embora. Meu turno terminava em 15 minutos.
mas eu não queria ficar. Parei diante da porta. O paciente dormia, calmo. O leito vazio estava limpo, inofensivo à primeira vista. Mas senti que algo havia passado por ali. Algo que não se foi. Algo que ainda estava ao alcance da minha pele, da minha mente. Naquela noite, mal dormi. Fiquei alerta a cada sombra, a cada passo fora de compasso, a cada som de máquina que talvez só eu ouvisse. Hoje, sempre que me chamam para trabalhar no bloco antigo de madrugada, sinto um peso no peito, como se eu levasse dentro de mim o que vi, o que senti. E percebo que, no hospital antigo, o medo não é só das doenças, é das presenças que o tempo esqueceu, mas que nunca abandonaram o lugar. Eu fiquei internado num hospital público depois de uma cirurgia complicada no abdômen. Não era a primeira vez que eu passava dias numa cama de hospital, mas aquele lugar tinha algo diferente, pesado, quase sufocante. O prédio era antigo, cheio de rachaduras nas paredes, cheirava a mofo misturado com o desinfetante barato que jogavam nos corredores. Desde a primeira noite, eu já sabia que não ia conseguir dormir em paz. Meu quarto era dividido com um senhor idoso, muito debilitado, que passava quase todo o tempo inconsciente, respirando fundo, pesado, como se cada fôlego fosse uma luta. Ele não falava, não reagia, apenas permanecia ali, imóvel, ligado a fios e tubos. Eu me sentia sozinho, mesmo com ele ao meu lado. Na terceira noite, acordei pouco depois das 3 da manhã. Não havia barulho, apenas o bip ritmado do monitor, cardíaco, e o zumbido irritante da lâmpada fluorescente. Foi quando percebi algo estranho, uma sombra parada no canto do quarto. Não era o reflexo da cadeira nem da mesa de apoio, porque tinha forma humana, alta, magra, imóvel. Eu tentei me convencer de que era imaginação, resultado da dor e da medicação. Mas quanto mais eu olhava, mais percebia que aquela sombra tinha contornos nítidos, como se alguém estivesse ali me observando em silêncio. O botão para chamar os enfermeiros ficava preso ao meu lado, e eu o apertei com força. Nada aconteceu. Nenhum som, nenhuma luz piscando, como se o sistema tivesse parado de funcionar só para me deixar sozinho com aquilo. Eu comecei a suar frio. Olhei para o lado, para o senhor na cama ao lado, esperando que ele também percebesse algo. Mas ele seguia imóvel, respirando fundo, como se estivesse desligado do mundo. De repente, o silêncio foi quebrado por passos. Não eram passos firmes, mas arrastados, como se pés descalços deslizassem pelo chão. O som foi se aproximando, lento, até parar ao lado da minha cama. Meu corpo inteiro travou. Eu não conseguia me mover, nem falar, só os olhos obedeciam. Virei devagar a cabeça e vi. Era uma mulher. Seu rosto estava muito perto do meu, pálido, com manchas escuras sob os olhos, a boca entreaberta como se faltasse ar. O cabelo caía desgrenhado pelo rosto, colado na pele, como se tivesse saído de dentro d'água. O olhar dela era vazio, mas fixo em mim. Eu tentei gritar, mas não consegui. A voz simplesmente não saía. Ela levantou lentamente a mão,
ossuda, quase transparente, e apontou para a janela. No mesmo instante, uma rajada de vento gelado entrou no quarto. A cortina se abriu sozinha, balançando de forma violenta, embora todas as janelas estivessem trancadas. O vidro embaçou, e no reflexo eu vi não apenas a mulher, mas várias outras figuras atrás dela. Eram silhuetas humanas, algumas deitadas, outras de pé, todas paradas, me encarando. Eu senti que o ar do quarto ficou mais denso, difícil de respirar, como se algo quisesse me puxar para aquele reflexo. Fechei os olhos com força, rezando mentalmente qualquer coisa que me viesse à cabeça. Quando abri, a janela estava fechada novamente. A mulher havia sumido, as figuras também. Mas naquele instante, o monitor cardíaco do paciente ao lado disparou um alarme estridente. Os enfermeiros entraram correndo, ligaram máquinas, tentaram reanimá-lo, e eu ali, imóvel, apavorado, sem coragem de contar o que tinha acabado de ver. Na manhã seguinte, chamei uma enfermeira mais jovem e, com a voz ainda trêmula, contei parte do que aconteceu. Eu esperava uma risada, uma explicação racional. Mas ela apenas me olhou com uma seriedade desconfortável e falou baixinho. Muita gente já viu coisas parecidas nesse quarto. Antigamente, ele fazia parte da ala de isolamento. Aqui morreram dezenas de pacientes de infecção, febre e até tuberculose. Alguns acreditam que nem todos foram embora. Depois disso, cada noite era um tormento. Eu ouvia arrastar de pés no corredor, portas rangendo sozinhas, vozes baixas chamando meu nome. Às vezes, acordava com a sensação de alguém puxando o lençol dos meus pés. O medo maior não era ver de novo a mulher, mas perceber que talvez, em algum momento, eu fosse dormir e acordar preso do outro lado do reflexo, junto às figuras que ainda rondam aquele hospital. Hoje, já recuperado, não consigo entrar em um hospital sem sentir calafrios. A lembrança me acompanha como uma cicatriz invisível. Não tenho certeza do que vi, mas sei que foi real demais para ser apenas imaginação. E se existe um lugar onde a linha entre vivos e mortos é tênue, esse lugar é um hospital na calada da madrugada. Não se esqueça de se inscrever no canal,